Que a graça de Jesus esteja com todos. Hoje vamos falar um pouco sobre o louvor e a oração. Não vou falar separado, um assunto aqui, outro, falar dos dois juntos, ok? Então, especialmente no Velho Testamento, eu diria na história de Israel, no deserto e também em Salmos, especialmente essas duas partes, você vê muito sobre louvor, né? No Velho Testamento, ou melhor, lá no deserto, o povo louvava a Deus muitas vezes diante de tantos milagres. Isso partia de um reconhecimento pelo favor de Deus, pela grandeza de Deus. E muitas vezes as nossas orações não são acompanhadas desse reconhecimento de quem Deus é. Então, o que acontece nas orações? Eu vejo isso há anos. A pessoa está orando, já vi isso nas igrejas, muitas vezes, até na televisão. A pessoa está orando e ela começa a chorar, e você pode até pensar que é um choro de louvor, uma forma de louvar a Deus, ou porque a pessoa está comovida pelo Espírito Santo. Então ela foi levada ao choro e ela pensa naquele momento das tristezas, né? Pelos pecados que ela cometeu. Ou então ela olha para a grandeza de Cristo, sabendo que Ele é o Criador do universo, que Deus é um Deus de amor, que Deus é grandioso, que nele habita, só nele habita a imortalidade. Então começa a pensar em várias coisas, em vários motivos para se louvar a Deus, e então por isso essa pessoa está chorando. Mas não é o caso. Eu diria que em mais de 90% dos casos a pessoa chora, a pessoa clama, a pessoa fica contrita porque ela está pensando exclusivamente nos problemas dela e como Deus pode resolver isso. Falaram para ela que ele pode resolver, ou então ele já resolveu algumas vezes e ela precisa de mais uma vez. Então, essa oração, muita gente, mesmo que lendo a Bíblia, a cabeça fica fechada e não entende, tem a oração como um momento de pedidos. Orar, quando for orar, é uma hora de fazer pedidos. E por isso, muitas pessoas que estão bem na sua vida material esquecem de orar, porque elas não estão precisando de nada naquele momento. Então, orar para quê? Eu não preciso de nada. É o que acontece com um ateu quando ele tem saúde, né? E talvez uma vida próspera. Não acredito em Deus. Não. Aí exclui Deus do mapa. Isso acontece com muita gente, mesmo que diz acreditar em Deus. Então, a oração, ela deve estar cheia de louvor. E vou explicar algumas coisas. É lógico que, diante do nosso sofrimento e nossa tristeza, muitas vezes nós não temos forças nem para louvar. Mas o que eu queria lhes falar é o seguinte, principalmente, esse é o principal desse vídeo. Coloque Jesus no centro das suas orações. Coloque Jesus como o centro das atenções da sua oração. Que você se dirija mais a Deus, falando mais dele na oração, mais da grandeza dele e menos dos seus problemas. Que se você fica na oração, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, porque eu estou sofrendo, porque eu... Você acha que Deus fica feliz mesmo com esse relacionamento? Não parece um relacionamento de amor. Isso não parece um relacionamento genuíno. Então, cuidado com esse tipo de oração em que você coloca você como centro. E isso é bem comum. A pessoa fica falando só dela. Então, louve a Deus. Veja em Salmos, né? Quantos motivos existem ali mostrando por que devemos louvar a Deus. Ok? Então,
é importante passar o dia lembrando da grandeza de Deus. Memorize textos que falam da grandeza de Deus, do amor que Deus tem por nós, da misericórdia dele, da providência dele. Então, veja, quando você começa a pensar em Deus, em tudo que ele pode fazer, porque ele é grande, porque ele é amoroso, os seus problemas já de cara já começam a diminuir. Já parecem muito pequenos diante de um Deus extraordinário, né? Eu vou falar até uma forma até de brincar com as palavras. Você está falando com um Deus que é Deus, né? Sabe o que quer dizer isso? Ser um Deus, né? Você muitas vezes pode conhecer uma pessoa que pode te ajudar bastante. Eu já tive amigos assim, quando eu precisava de alguma coisa, eu já sabia que podia contar com eles, porque eles iam me ajudar. Agora, imagine Deus, o que ele pode fazer por nós. Então, você deve colocá-lo como centro na hora das suas orações. Se você ora pouco, é porque você, na verdade, você pode falar o que for, mas a verdade é, você não admira a Deus. Você não admira a Deus. E isso é muito mais importante você ter uma admiração de Deus, por Deus, na sua vida, do que você ter uma oração material respondida. Vocês entenderam o que eu estou falando? Eu vou repetir, eu gosto de falar para as pessoas entenderem bem claramente. Se você obter essa admiração por Deus na sua vida, isto é mais valioso do que ter uma oração material respondida. Outra coisa, ligado a isso, quando você tem um gozo espiritual, uma experiência de alegria no espírito, é incomparavelmente maior do que uma alegria com as coisas materiais. Ter uma resposta de Deus para as coisas materiais é maravilhoso, mas ter uma resposta de Deus para as coisas espirituais nos oferece uma alegria divina, uma alegria celestial, uma alegria duradoura. Isso é muito superior. E é isso que Deus nos oferece. É por isso que você vê na Bíblia, os escritores da Bíblia várias vezes dizendo assim, a tua palavra para mim é mais preciosa do que o ouro. Você pode pensar, ouro? Mas ouro é tão importante. Eu queria ter ouro, né? Mas esses homens chegaram a um ponto de conhecer profundamente a palavra de Deus, chegaram a um ponto em que ela se tornou muito mais preciosa do que o ouro. Se isso ainda não acontece na sua vida, é porque você precisa ainda caminhar. Não é para você desistir. Você deve caminhar até que você receba a promessa. Essa é a promessa. De ter o Espírito Santo na sua vida. O apóstolo Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito. Então, quando o Espírito Santo está dentro de nós de maneira plena, quando estamos cheios do Espírito, então nós vemos as coisas da forma como Deus vê. E aí sim, nós vamos ter uma admiração por Deus e vamos ter uma admiração pelas coisas que Ele fez. Que esse já é um outro tópico que nós vamos abordar uma outra hora. Porque muitas pessoas que dizem amar a Jesus não amam suas obras, não amam o que Ele fez e não amam o que Ele faz. Por favor, deixe seu like em nosso vídeo. Eu peço que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Peço que você compartilhe esse vídeo. É uma exigência que o YouTube está fazendo. O Mário está aqui só representando, porque eles querem ver o canal se movimentar. Dessa forma, eles mesmos mostram os nossos vídeos. Eles sugerem os nossos vídeos para outras pessoas. Tá? Então, como eu já falei para vocês, não estou em busca de fama, mas eu quero que esse canal seja conhecido sim, para que as pessoas conheçam a vontade de Deus, para que as pessoas se aproximem de Cristo e fiquem livres da mentira que está pelo mundo aí. Ok? Então, peço também que orem pelo nosso canal e se você puder ofertar alguma coisa para nos ajudar,
Nós agradecemos muito em nome de Jesus. Amém.